Eu sou o professor Sumaré e o assunto de hoje é solo. Bom, galera, o que é solo? O conceito fundamental é uma parte da paisagem que dá suporte às plantas. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Nós já falamos aqui de crosta terrestre, nós já falamos aqui de movimento tectônico. Solo é a camadinha superficial, cara. É a camada superficial dessa crosta. E este solo ele foi formado pelo intemperismo físico e intemperismo químico. Como eu disse, a Unicamp gosta muito de intemperismo. Então a Unicamp vai cobrar também várias questões que envolvem solo. Então vamos tentar entender um pouco mais o que é este solo. Bom, primeiro a gente tem que pensar como que o solo é formado, qual a constituição. A gente vai dizer o seguinte, o solo ele tem 4 componentes básicos. Então ele vai ter aqui as partículas minerais. E essas partículas minerais, elas vão variar de acordo com a rocha do qual esse solo foi formado. Se o solo ele foi formado pelo temperismo, na origem era uma rocha, que a gente vai chamar de rocha-mãe ou rocha matriz. Então essas partículas minerais vão variar de acordo com esta rocha. Isto é a maior parte do solo, cerca de 45% do solo é formado por essas partículas minerais. Mais uns 5% é de matéria orgânica. Então a gente pode dizer que metade do solo é o componente sólido, que vai envolver aí partículas minerais e matéria orgânica, que vai ser restos vegetais, restos de animais e etc. Beleza? A outra parte do solo é a parte porosa. Então, entre essas partículas sólidas, nós vamos ter um espaço, e esse espaço ele é composto por água e por ar. Então, é importante pensar nessas 4 coisas, porque na aula, quando a gente for falar aqui de preservação e de problemas ambientais, nós vamos voltar nestes componentes, beleza? Se água é um componente importante aí, é um dos elementos de clima, né? Então ali dando um spoiler das aulas de clima, o solo ele vai ter uma relação importante com o clima onde ele está inserido. Belezinha? Bom, então continuando. Que tipos de solo que a gente vai ter, né? Então, de acordo com essas composições, a gente vai dividir aqui os tipos de solo em 4 tipos básicos. Primeiro, os argilossolos, os argilosos. Esses solos argilosos, eles vão ter aí as partículas bem finas e é um solo impermeável. Né? Ou seja, a água ela vai ficar acumulada ali entre essas partículas. E esse é um tipo de solo que é muito bom para a agricultura. Além dos solos argilosos, a gente vai ter os solos arenosos. Aí ele vai ser granuloso, vai ser granulado aí essa areia. É um solo permeável, a água vai passar por aí. E este solo é um solo que é ruim pela agricultura, para a agricultura, porque a água vai passar por esse solo arenoso. Depois a gente vai voltar nisso aí quando falar de problemas no solo, beleza? Depois nós temos os solos humosos, em alguns lugares você vai encontrar como solos umíferos, que é um tipo de solo que é muito bom para a agricultura. E ele é um solo que é extremamente rico em matéria orgânica. E, por último, o solo calcário, que é o que a rocha está menos fragmentada, são partículas grandes de rocha. É um solo bastante seco, porque a água não só passa por ali, como a água que fica ali no vão vai evaporar, porque as partículas são muito grandes, elas estão muito distantes uma das outras. É um solo que também é ruim para a agricultura. Essa classificação de tipo de solo vai ter uma relação com a formação desse solo. Então vamos tentar entender o que é necessário para esse solo ser formado. A gente vai chamar aqui de fatores de formação de solo. Então a gente precisa de 5 coisinhas aqui para o solo ser formado. O material de origem, ou seja, uma rocha. Aí a gente vai ter matéria orgânica. A gente vai ter um clima específico, por quê? Porque o clima determina temperatura e umidade, logo o clima vai determinar intemperismo físico e intemperismo químico. Se a gente deixa esta rocha, esta matéria orgânica, neste clima por um período de tempo, a gente vai ter esse solo. Então o tempo é um fator importante, tanto que a gente vai classificar depois solos por tempo de formação, beleza? E por último aqui, o relevo também importa. Por quê? Porque a declividade de um relevo vai interferir no como a água vai se portar aqui. Se um relevo ele tem um grande declive, a água escoa mais. Então a gente vai ter uma ação aqui erosiva maior. Se o solo ele é bastante plano, a água infiltra mais. Então a declividade deste relevo também vai interferir na formação do solo. Belezinha?
Então, olha só, a gente pode dividir aqui, né, o solo de acordo com este tempo, esse processo de formação. Então, nessa imagem, a gente vê aqui 4 etapas. Então, primeiro, a rocha. Então, a gente tem a rocha ali não intemperizada, sem temperismo. E aí, depois, ela vai passar por um processo de intemperismo. Então, os dois intermediários, ali, a gente está chamando de solos jovens. Então, perceba que na segunda imagem ali, a gente tem uma grande camada de rocha ainda, aí a rocha pouco fragmentada, fragmentos grandes, e um pedacinho bem pequenininho ali de cima, já fragmentado, já intemperizado. Então, um solo bastante jovem. Na terceira imagem, o solo ele já passou por um processo maior, então a gente já consegue ver aí camadas, que a gente vai chamar de horizontes do solo. E por último, a gente já vai ter ali uma formação muito grande de humus, ou seja, vai ter uma quantidade de matéria orgânica maior aí, então ele vai ser um solo maduro, um solo que este seria o melhor solo para a agricultura. Beleza? Continuando, a gente vai chegar aqui nessa relação da declividade para você entender como que esse intemperismo vai atuar. Então a gente já viu essa imagem, é quase que uma revisão do que a gente falou lá na aula de intemperismo. Se está em dúvida em que é intemperismo, volta na aula de intemperismo. Então a gente tem aqui 3 partes aqui, né? O que está vermelho, o que está verde e o que está cinza. No cinza você vê que tem uma grande declividade, ou seja, a água escoa muito e infiltra pouco. Ou seja, este solo aqui vai ser um solo ruim, uma má infiltração de água. Beleza? Já no vermelho, o que, que a gente vê? Uma região mais plana, elevada, onde a água ela vai entrar, ela vai infiltrar e aí ela vai passar por dentro desse solo e vai drenar, ou seja, não vai acumular água aí. Então a gente tem ali, além de uma boa infiltração, uma boa drenagem. Esse é o solo ótimo. O que está em verde, nessa parte mais baixa, você vê que a água vai acumular aí, ela vai infiltrar, porém ela não tem para onde drenar. Então esse solo aqui é um solo intermediário, ele tem uma boa infiltração, mas uma má drenagem, ou seja, o intemperismo químico aqui não vai ser tão presente. Belezinha? Então vamos lá para a parte que é fundamental para questões de Unicamp e Enem. O Enem também gosta disso, que são os horizontes do solo. Galera, esse processo de formação do solo, ele vai dividindo o solo em camadas, em cores aí. E estas cores aqui que nós estamos vendo, essas camadas, são o que nós chamamos de horizontes do solo. O horizonte O e o horizonte A são o que nós chamamos aqui de horizontes superficiais. O O é a parte externa, é aquela matéria orgânica que está ali. O A é o solo em si. Eu costumo dizer que este horizonte A é uma mistura desta matéria orgânica, deste horizonte O, com o horizonte B, que é a parte mineral. Então pula do A para o B agora, deixa o E para o final, beleza? O horizonte B, C e R são as etapas do processo de formação do solo. Então no começo é o R, rocha, beleza? E aí esta rocha passa por uma transformação, e nesse processo de transformação ela vai se fragmentando, vai sofrendo esse intemperismo químico, físico, e a gente vai ter aqui o horizonte C. Quando esse processo se complementa, ele completa, a gente vai ter o horizonte B. O horizonte B aí, então, é o horizonte mineral. A gente pode dizer que é o horizonte que já tem todos os componentes minerais do solo. Beleza? Esse horizonte B com o horizonte O forma o solo. E o E, Sumaré, e este eluvial? Esse eluvial ele vai sendo formado depois, é o último a aparecer. Em algumas gráficos de horizontes, você nem vai ver esse horizonte. Porque é o seguinte, conforme vou ter aqui a água que vai infiltrar, vai pegar esse componente mineral e vai misturar aqui, vai formar esse solo, a gente vai ter uma região que vai ficando lavada, ela vai ficando lixiviada, que é esse horizonte E. É um horizonte eluvial, é uma fase de transição. Então ela está aqui perdendo esses componentes minerais e vai ficando essa camada cada vez maior. Belezinha? Para complementar, para terminar isso aqui, essa aulinha aqui, a gente vai falar dos solos brasileiros. Esse é o mapa de solos do Brasil. Caraca, é muita coisa. Sim, são muitos solos diferentes. Nós temos 13 tipos de solo e cada solo dividido em um monte de subtipos. Quem faz essa divisão é a Embrapa, beleza? Esse seria um solo completo aqui, é o último mapa que foi feito, é o último solo, a última reclassificação. É de 2006, esse mapa foi publicado em 2012. É a última versão que nós temos. Beleza? Cara, você precisa guardar todos estes solos, todos esses tipos, cada uma dessas regiõezinhas? Não! Aqui vai a dica do Sumaré.
E por que você não precisa guardar tudo isso? Porque 3 tipos de solos compreendem cerca de 80% do país. 80% do solo do Brasil estão em 3 tipos só. Então você só precisa lembrar destes 3, belezinha? Quais são eles? Primeiro, os latossolos. 39% do solo brasileiro é latossolo, é o mais presente no país, está em todas as regiões do país. Ele é um solo profundo, ou seja, aquele processo de formação ele é antigo, então a gente vai ter aqui de 2 a 3 metros de solo formado. As cores variam, dá para você ver nas imagens aí do amarelo até o vermelho, beleza? E uma característica bastante interessante desse solo é que predomina aí solos ácidos. Depois a gente vai falar de como resolver esse problema, beleza? Então, solos ácidos, os latossolos em geral. Então, cerca de 40% do território brasileiro de solos de latossolos, que é um solo profundo e ácido. Beleza? E em segundo lugar, vem os argilossolos. Os argissolos que são aí uns solos que ele vai ter bastante argila nos horizontes mais profundos. Então, nos horizontes mais profundos, mais argila. E na superficial, a gente vai encontrar areia. Beleza? É um solo que varia aí do cinza indo até o vermelho. Então aqui a gente tem os exemplos das argissolos. Então vai ver aqui essa característica mais para o cinza no primeiro, depois amarelado, depois o vermelho e tal. E nesse solo a gente vai ter horizontes mais demarcados. Eles são solos intermediários aí no processo. Nesse vermelho dá para você ver aí claramente as faixas de cores ali. Beleza? Cerca de 24% do território brasileiro são argissolos. E o terceiro colocado são os neossolos, são os solos jovens. 15% do território brasileiro são esses solos jovens. Estes solos jovens, eles têm cerca de 20 centímetros só. Ele é pitiquiquinho, então é um solo que está em formação. Por isso que a gente não tem uma classificação tão grande neles nas questões minerais, porque a gente vai ter uma variedade mineral, uma variedade orgânica. Então eles são solos bastante diferenciados, porque eles ainda estão em processos de formação. Beleza? Então, apesar de ter um mundaréu de tipos de solo, a gente vai precisar pensar aqui no Brasil nesses 3 predominantemente: o latossolo, os argissolos e os neossolos. Belezinha? Numa próxima aula a gente vai falar aqui de processo de preservação e destruição do solo. Beleza, galera? É isso por agora. Valeu e tchau!